Pere. Gacha. Fala galera do canal Dailymotion, eu sou o Rafael, galera, sejam muito bem-vindos a mais um review de mangás. E hoje tô trazendo aí o tão aguardado, tão esperado, tão prometido review do mangá Miyamoto Musashi. Olha só que edição bonita. Bom galera, como eu falei, esse aqui era um review já antigo pra ser gravado. E eu demorei pra postar porque na verdade eu já gravei o review desse mangá, só que eu acabei deletando o arquivo de áudio e aí cagou tudo. Perdi o review, fiquei muito triste. Mas passou um tempo, superei o trauma e hoje finalmente vou falar aqui sobre o review. Aliás, vou fazer o review do Miyamoto Musashi, obra maravilhosa do Shotaro Shinomori, lançado pela Pipoca Nankin. Beleza, galera? Então, antes de começar a falar sobre Miyamoto Musashi, lembra de deixar o like, se inscrever no canal, comenta aí o que quiser também, para dar aquela ajudada, aquela engajada no canal e simbora. Pra quem tá perdido, não conhece nada, Miyamoto Musashi foi um dos maiores samurais que existiu no Japão e tal. Ele escreveu algumas coisas sobre a vida dele que do futuro virou livros, né? E esses livros eles inspiraram muitos mangakais, inclusive Shotaro Shinomori, que é o autor desse aqui, e também inspirou Takehiko Inoue, que escreveu o mangá de Vagabond. Inclusive, quando eu fiz a primeira review, eu não tinha lido Vagabond. Agora eu já li. Eu li 10 volumes de Vagabond e eu já consigo comparar mais ou menos essas obras, coisa que não ia dar pra fazer na primeira review. Então, ó, há males que vem para o bem. Eu atrasei a review, mas agora vai ficar mais completinho, porque eu vou conseguir comparar as duas obras. Então, sobre o que a gente pode esperar aqui da história de Miyamoto Musashi. Esse mangá aqui, ele é muito interessante porque ele adapta toda a história do Musashi em um mangá. Originalmente ele foi lançado em 2 volumes e agora aqui a gente tem um só que compila os 2. E dá pra ver que ele é enorme, meu parceiro. Até pra Pipoca Nankin, que lança mangás grandes, esse aqui é muito grande. Eu vou pegar aqui um pra vocês compararem. Olha só, esse aqui é o Musashi e esse aqui é outro, é um Junji Ito. Olha a diferença. Cara, é muito grande esse aqui. Mas a Pipoca Nankin faz um acabamento muito bom nos mangás, então dá pra ler ele de boa. Eu até fiquei com medo de zoar a lombada do mangá, mas aqui ó, a qualidade é muito boa. Deu só uma envergadinha, mas eu prefiro que aconteça isso do que quebrar a lombada, né? Mas enfim, já tô fugindo do tema. Vamos falar sobre o acabamento do mangá no final. Vamos falar da história. Esse mangá, ele adapta toda a história do Musashi. E você pode estar se perguntando, meu Deus, como o autor fez isso em 2 volumes? Porque Vagabond também adapta toda a história do Musashi, só que tem 37 volumes, porque é muito mais detalhado. E o segredo para isso é que o autor ele não se preocupa muito em desenhar toda a história do Musashi, e sim pontos importantes da vida dele. E é isso que ele fez aqui. Ele pegou pontos importantes. A gente começa aqui a história vendo o Musashi criança, ele sofrendo as consequências que isso causou. E aí quando a gente vai pro próximo capítulo, ao invés de a gente ver a trajetória dele crescendo e tal, não. Já corta pra ele adulto, ganhando fama. Depois, nos próximos capítulos ele já tá famoso. Nos próximos capítulos até mostra ele velho e tal. Então, dá até pra dizer que isso aqui é um livro de contos, digamos assim, porque quando acaba o conto, normalmente tem um time skip que vai contar uma outra história do Musashi, uma história importante na vida dele. Se a gente for ver aqui o sumário do Miyamoto Musashi, a gente vai ver que tem 5 capítulos. Da terra, água, fogo, ar e vazio. Cada um desses capítulos aqui vai contar um pouquinho da vida do Musashi, algo importante na vida dele. Para alguns isso pode ser até um ponto negativo, porque você vai ver contos, assim, períodos da vida do Musashi. A gente não vai ver a vida inteira do Musashi, tá? Para quem for ler Vagabond, para quem leu Vagabond e depois vai ler esse mangá aqui, talvez ache a narrativa até meio inferior. Mas eu, como li esse aqui primeiro, eu achei bem interessante. Eu realmente não conhecia nada da vida do Musashi, tinha muita curiosidade para saber um pouco da vida dele. E se você não tem nenhum conhecimento, você vai conhecer ele perfeitamente nesse livro. Porque aqui a gente vai ver ele criancinha, ganhando fama, famoso, depois o auge dele e depois ele velho, sabe? Então,
dá pra dizer que é completinho esse mangá aqui. Porém, depois que eu li Vagabond, aí vai o ponto negativo sobre esse mangá aqui do Musashi. É que, quando você lê esse mangá aqui, você acha que a vida do Musashi foi mil maravilhas. Porque praticamente todos os capítulos aqui, ele tem que bater, ele tem que entrar em combate com alguém. E ele sempre ganha, tá ligado? Aí você pensa, caralho, o Musashi era pica mesmo. Mas não, depois que você lê Vagabond, você percebe que não foi bem assim. Que teve batalhas que ele perdeu, que ele teve dificuldade pra ganhar. Nesse mangá aqui parece que o Musashi realmente é um cara incrível, fodão, ganhava tudo. Mas não foi assim. Outro ponto um pouco negativo aqui é que, não sei se é meio desleal falar isso, porque esse aqui é um mangá bem antigo, mas eu achei os combates desse mangá aqui um pouco zoados, tá ligado? Os capítulos aqui normalmente são feitos da seguinte forma. Eles criam um conflito, vai se desenvolvendo, vai aumentando esse conflito até chegar no combate. E normalmente os combates eles não são tão legais assim, eles são bem rápidos, sabe? Eu acho que o que acaba deixando esse mangá aqui interessante é realmente o pré-conflito. O conflito em si é bem rápido, assim, bem normalmente acaba muito rápido, você fica até com meio cara de bunda, sabe? Claro que não é todo o capítulo que é assim. O capítulo do fogo, que é até dividido entre parte 1, 2 e 3, mostra conflitos bem interessantes. Esse aqui é o oposto. Esse aqui, o capítulo todo é o conflito. Tipo, não tem história praticamente. Ele chega lá e vai lutar com os caras, sabe? Então, tirando esses capítulos, os outros normalmente é nesse esquema que eu te falei. Tem um conflito e tal, vai preparando. Aí vem um quadro, ele dando uma espadada e acabou. É tipo isso. Falando um pouco sobre a arte, eu acho interessante falar sobre isso, porque é um mangá bem antigo, se eu não me engano, da década de 80 aqui. Não, caramba, 1971. Muito antigo, meu parceiro. Acho interessante porque, como vocês podem ver, os personagens, ele tem aquele traço característico da época. E eu tava muito curioso pra ler esse título aqui, por ser muito velho, assim, queria saber se ia me agradar, tipo, porque hoje em dia a gente tem muitos mangás aí pra comparar, né? Muitos mangás hoje em dia com arte incrível. Mas esse mangá não deixa nada a desejar. Eu achei bem interessante, as técnicas usadas aqui, os ângulos, são muito legais. A única coisa de simples que tem nesse mangá mesmo são os personagens, que são bem datados, digamos assim. Mas quando a gente vai pegar aqui um cenário, alguma coisa pra dar uma impactada, um ar de épico, o autor manda muito bem. Eu acabei até abrindo numa página aqui que mostra bem isso. Olha só, o Musashi andando na chuva. Olha aqui, ó, a silhueta dele. Tá vendo? Não deixa nada a desejar com o que a gente já tem hoje em dia. E por sinal, os cenários são maravilhosos, mano. São muito bonitos. Agora falando dos personagens, esse é um ponto bem interessante. Que eu percebi lendo pela primeira vez aqui, e quando eu li Vagabond ficou mais nítido, é que os personagens, eles no geral não são muito desenvolvidos aqui não, tá? Com exceção do Musashi, obviamente. O Musashi, ele tem bastante filosofias, inclusive o capítulo final é completamente diferente do resto dos outros. Tem uma narrativa muito diferente, muito mais filosófica. E o Musashi é realmente um personagem interessante, mas os outros personagens não são muito desenvolvidos não, tá ligado? Pouquíssimos são, tá ligado? É mais focado no Musashi. Quando a gente vai ler Vagabond, você percebe que a parada é diferente. Os adversários do Musashi têm todo um background, todo um desenvolver melhor. Companheiros do Musashi também são bem mais desenvolvidos do que esse aqui. Esse aqui parece que nem aparece ninguém de companheiro praticamente. Parece que ele foi um lobo solitário, assim, durante a vida toda. Pra finalizar as comparações, só pra dizer também que o início desse mangá aqui é muito melhor que o início de Vagabond. Pra quem achar que eu só tô falando bem de Vagabond, eu achei que o início foi muito melhor nesse aqui. Esse aqui realmente mostra ele criança e tal. Eu achei mais legal. No Vagabond começa meio do nada, assim, você fala, caralho, o que tá acontecendo aqui? Tu vai entendendo no meio do caminho. Agora falando sobre o acabamento, sobre a edição, sei lá. Bom, esse mangá aqui da Pipoca Nankin, facilmente o mangá mais bonito que tem na coleção, mano. Ele é espetacular, sensacional, de lindo, mano. Então, mostrando aí pra vocês, vocês já olharam, né, que eu fiquei segurando pra dar uma atratividade pra vocês, mas temos aqui a capa,
Aqui, a lombada. Vários verniz, mano. Esse mangá de Pipoca Nankin é cheio de verniz, ó. Aqui, ó. Verniz aqui. Esse Musashi aqui, essa cena aqui, é uma cena do próprio mangá. É um prateado. Quem tiver o mangá do Fullmetal Alchemist vai entender o que eu tô falando. Não é simplesmente um cinza, é um prateado que dá um charme. O sangue também tem verniz aqui pra dar um charme. Aqui é verniz, inclusive em alto relevo. Uma arte aqui do mangá. E atrás, o Musashi. Novamente, prateado e verniz. Aqui tá escrito biografia em mangá, porque realmente é uma biografia em mangá. Tirando a capa, sobrecapa, né? Aliás, só mostrar pra vocês aqui como é que é aqui. Mais verniz, mais coisinhas. Inclusive, um detalhe legal é que, ó, tá uma confusão esse vídeo, né? Mas, ó, aqui, essa etiquetinha do Shotaro Shinomori, ela continua aqui, ó. Que legal, né? Um detalhezinho espetacular que a Pipoca Nankin fez. E se na sobrecapa a gente tem prateado, na capa a gente tem dourado, mano. Cor especial dourada aqui no personagem. Dá pra ver que ele brilha, porque é dourado. Miyamoto Musashi. Lombada. Foda. Gostei pra caramba. Dá pra ver que ficou meio redondinho, porque, mano, são muitas páginas. Esse mangá aqui, deixa eu ver até pra vocês aqui, são 489 páginas. É página pra caralho, filho. Então dá pra ver, ó, ficou um pouco redondinho depois de ler, mas tudo bem. E aqui no final, mais dourado. E se vocês estão achando essa capa muito estranha, é porque ela é uma capa contínua. Deixa eu segurar aqui com muito cuidado, que eu não quero danificar esse mangá maravilhoso. Tá vendo, ó? Tá olhando aqui o cara no chão. Meio confuso, mas essa cena aqui, quem leu vai entender. Inclusive, fiquei até meio bolado. Falei, caralho, tomei spoiler sem saber. Agora eu já falei que essa cena é spoiler, então vocês se ferraram comigo. Bom, então agora vamos ao veredito. Será que vale a pena Miyamoto Musashi? Na minha opinião, vale. É um mangá muito bom. Mangás da Pipoca Nankin normalmente tem qualidade boa, então só por isso já vale demais. A história é muito boa. É a história do Miyamoto Musashi. Não tem muito segredo, mas eu acho que foi contado de uma maneira interessante. É muito interessante também pra quem não conhece nada do Musashi, porque aqui você tem a história completa dele. Então você vai pegar, vai ler e vai descobrir tudo, sabe? De uma maneira rápida. Porque se você quiser ler Vagabond, vai demorar um pouquinho mais. São 37 volumes. Não diria que, leia esse ao invés de Vagabond, ou leia Vagabond ao invés desse. Eu acho que as duas obras trazem experiências diferentes, olhares diferentes sobre o Musashi. Esse aqui é muito legal, apesar das seus pontos negativos como personagens. Mas você vai se divertir, os traços não são datados. E é isso aí. Se eu fosse dar uma nota pro Musashi, seria uma nota 9. Mas é isso, galera. Esse foi o review. Espero que vocês tenham gostado. Lembra aí de deixar o like novamente, comentar, se inscrever no canal se não for inscrito para continuar acompanhando os reviews, os vídeos. E é isso. Valeu! Pere. Cacha.